Oi, pessoal do quarto, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de geografia, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? É um conteúdo um pouco complicado, na verdade, o da aula passada, ainda bem que tivemos uma aula presencial, porque aí é mais prático, que a gente foi entender o que é paralelo, o que é, enfim, né? As linhas a linha do Equador, o que é latitude, o que é longitude, tá? Próximas aulas vamos aprofundar mais, mas é bom a gente saber, mas vamos continuar, tá? Sobre o que é território brasileiro, limites e divisas, aí da página 11. Vocês vão ler a página 11, 12, 13 e resolver a página 14 e 15, tá ok? Mas aí o que seria esses limites e divisas, tá? Na última aula que tivemos, vocês se lembram que eu falei que existem linhas imaginárias e essas linhas imaginárias servem para a gente se localizar, nos encontrar, né, em um determinado ponto, tá? Então essas linhas imaginárias, ela também existe para quando a gente vai pensar em divisas, tá? É claro que vai ter algumas situações, como eu vou mencionar aqui, que se usa de outros instrumentos para dividir, mas separar um território e outro. Mas quando vem falar de limites e divisa, ele está se referindo, tá? Ele está colocando aqui sobre como a gente sabe onde inicia um lugar e termina o outro. Como eu sei onde inicia a ponta da serra e termina o crato, um exemplo, tá? Tem alguma linha marcando isso? Então, existe sim essa linha imaginária que pode separar esses lugares, não só o crato, mas, por exemplo, separar o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Existem essas linhas, essas divisas. A olho nu não conseguimos ver essas linhas. No mapa, quando a gente pega um planisfério, vocês podem abrir aí algum planisfério. Temos aí um da página 13, né, que vai falar sobre os pontos extremos, mas temos aí na página 13, e aí vocês vêem essas linhas que funcionam como as divisas de cada unidade da federação, tá? Aqui no texto ele traz um exemplo como as casas são separadas. Ele fala aqui que elas podem ser separadas por muros, e aí, no caso, estabelece um limite de onde é o território daquela pessoa, do dono daquela casa e do outro proprietário, né? Os muros, eles fazem essa divisão, ou apenas o portão, né, pode fazer essa divisão. A gente vê muitas cercas com arame, né, farpado. Geralmente as pessoas fazem isso para limitar um terreno que é de uma pessoa A e limitar outro terreno que é da pessoa B. Então, se utiliza de arame farpado e cercas para limitar esses terrenos. Dizer onde o terreno da pessoa A começa e onde o terreno da pessoa B termina, tá ok? Então, limita-se os territórios para saber onde algo começa e onde termina, tá? Aqui coloca os limites que marcam a separação entre dois ou mais territórios podem ser representados por elementos naturais ou culturais. Então, preste atenção, ó. Os limites que marcam a separação entre dois ou mais territórios pode ser representado por elementos naturais ou culturais. Então, a gente pode ter elementos naturais ou culturais, que podem reforçar essa divisão entre um território ou mais, né? Aqui ele colocou, as placas e pontes são exemplos de limites culturais. Mas, tio, como a gente vai saber o que é limite cultural e o que é limite natural? Limite cultural é tudo aquilo que é construído pelo homem, tá? Um exemplo, a ponte, ela é um limite cultural. Por quê? Ela foi construída pelo homem. Uma placa é limite cultural. Por quê, tia? Porque a placa ela foi construída pelo homem. A ponte nem a placa foi construída pela natureza. A natureza em si não tem interferência do homem. A natureza é a natureza, tá? Os limites naturais, a natureza em si vai estabelecer isso. Já quando se fala de limites culturais, eu já penso que o homem fez aquilo, tá? Que a natureza não tem capacidade de fazer ponte e nem, pelo menos essa ponte de concreto que a gente conhece, né?
e nem placas. Então, são limites culturais que foram criados pelo homem, né? Houve a interferência do homem. E aí, aqui nesse mapa, ele vai mostrar os extremos, tá? Ele vai marcar, temos duas linhas que tá marcando aqui, ó. Monte Caburaí e Arraial do Chuí, tá? Ele tá mostrando aqui, no caso, as extremidades do Brasil, tá? Então, observe bem, temos aí medindo, né, o tamanho do Brasil nas suas extremidades. E aí, vocês vão resolver a página 14, tá? E a página 15 só, tá? A página 16 você resolve a próxima aula, só a página 14 e 15, ok? Então, aqui ele vai falar muito sobre referências, tá? Ó, vamos lá, temos o oeste embaixo, tá? E o leste em cima. Gente, é assim, ó. Norte em cima, sul embaixo. Se lembra a divisãozinha da linha do Equador? A linha do Equador vai dividir o planeta Terra em duas partes, né? Aí, em cima e embaixo. Em cima é norte, embaixo é sul. A linha de Greenwich vai dividir a Terra, né, com a linha vertical em duas partes. A primeira parte será o oeste e a segunda parte será o leste. Vocês podem ver isso aí na página 8. E aí ele quer saber, ó, na letra B da primeira questão, ponto extremo do sul. Então, qual o ponto extremo do sul? O sul fica onde? Em cima, né? Na verdade, o sul fica embaixo, né? E o norte fica em cima. Aí ele pergunta aqui, o ponto extremo do leste, no caso, né? Aí qual o ponto extremo do leste? É a direita, né? E aí vocês vão usar essas referências para estar respondendo essas questões. Qualquer dúvida, vocês falem comigo e aí eu explicarei mais uma vez. Mas ele só tá pegando as referências dos pontos sul, norte, leste e oeste, que a gente trabalhou na aula passada, na nossa última aula, tá ok? Ele não tá pedindo para ver nem latitude nem longitude, ele só quer saber a localização dos pontos. Onde está o ponto extremo ao sul, o ponto extremo ao leste e o ponto extremo ao oeste. O ponto extremo, ele tá falando nisso. Esse aqui é um ponto extremo, esse aqui é o ponto extremo. Ponto extremo e o ponto extremo. Cada pontinho desse tem um nome, ó. Nascente do rio Moá, Ponte do Seixas, aí temos Arroio Chuí e temos o Monte Caburaí, tá? Então, ele quer saber onde está localizado esse ponto, se é sul, se é norte, se é leste ou se é oeste, beleza? Onde fica cada um desses. E aí, como falei, vocês resolvem a página 14 e a página 15. Qualquer dúvida, vocês falem comigo, tá? E aí eu ajudo vocês, explico mais uma vez se vocês não entenderam bem essas questões, tá? Um beijo, tá? E até a próxima.